Parte 1. Alguns de nós argumentariam que a fonte de nossa magia está em nosso sangue, no coração, mas acredito que seja uma explicação leviana. Não somos nós que a invocamos. Com a mente. Com intenção? Serei enforcado por dizer tal coisa, eu sei, mas acredito que invocar o poder da mente é como elevaremos a magia para além dos nossos ancestrais. Dizer que o invocamos no nosso coração é simplório. Porque aqueles entre nós que amaram, fizeram isso com o coração, sim, mas também por culpa do querer da mente. Dos primeiros escritos de Vindexi, por volta de 1507 depois do registro, também conhecido como ano 8 AV, antes de Vindexi. Capítulo 1. Presente. Brione achou estranho não ter sentido nada quando seu irmão morreu. A rachadura na barreira de proteção sacudiu suas costelas, e a pedra arranhou as pontas dos dedos enquanto ela se segurava no parapeito, olhando para o que restara da nação de Eternia, mas não sentiu nada em sua alma quando Rory morreu. Como sua irmã gêmea, sentirá o fio que ligava os dois muitas vezes, quando ele estava machucado, quando precisava de ajuda. Brione tentou fazer o mesmo agora, procurando no peito a veia de magia que era reservada somente para Rory. Um silêncio sombrio foi a única resposta. Ela refletiu que também não teve nenhuma premonição quando o pai morrera 4 anos antes, e a mãe já estava morta quando tiraram Brione do seu corpo. Mas, no momento em que a poeira subiu como uma nuvem em uma tarde de verão a pouco menos de 1 quilômetro, e a calma que cercava ela e Cordélia colapsou em um caos retumbante, Brione soube que Rory morrera. A barreira de proteção em volta do castelo sumira. Ele morrera. Ainda assim, sua alma não se partiu ao meio. Brione observou a lua se afastar do sol, o eclipse acabar tão repentinamente quanto começou. Que estranho, pensou, entorpecida. Não, sussurrou Cordélia. Brione olhou para a direita e encontrou os dedos pálidos, quase translúcidos, da amiga sobre os lábios. O vento chicoteava o cabelo ruivo da mulher por todo o seu rosto, como se tentasse poupá-la daquela visão. Do outro lado de Cordélia, da varanda, Ana deu um passo em direção à beira do abismo como se estivesse em transe, boquiaberta. A luz do sol reluziu o brasão da rosa púrpura na armadura. Brione olhou outra vez para a nuvem de poeira e cinza que se elevava mais e mais até cobrir a dança da lua e do sol. Conseguiu enxergar o reflexo do eclipse à esquerda, na água do lago. A última dragão bateu as finas asas e se afastou do caos humano no campo de batalha, voltando ao norte. Fiquem aqui, mandou Ana, correndo rapidamente na direção da escadaria da varanda. Então se virou, mudando de ideia. Não, voltem para o castelo. Vocês devem ir para algum lugar seguro e esperar lá. Brione a encarou. Cordélia soltou um soluço engasgado. Ana olhou para trás, e Brione observou a mente da guarda repassar os planos e estratégias. Ela deveria ficar ao seu lado, a mulher assegurar ainda bebê e prometer ao pai dela que daria sua vida pela de Brione. Antes que pudesse pensar demais, Ana desceu correndo a escada. Voltando-se para a nuvem de poeira, Brione se perguntou se na fumaça estavam contidas as cinzas do irmão. Ele, que deveria ter acabado com a guerra. Aquele que foi profetizado. Ela ofegou então, como se a ideia de uma profecia fracassada fosse o tapa de que precisava para acordar. Rory se fora. Lágrimas encheram seus olhos ao inspirar, trêmula, e ela imaginou como estaria o fronte. 1000 soldados percebendo que sua esperança cultivada, o chamado 2 vezes herdeiro, era, afinal, apenas um homem. Brione tirou a capa. Fugir não ajudaria em nada. Tampouco as sapatilhas e o vestido de seda drapeado, mas ela não tinha tempo para se trocar. Já estava com um pé no degrau quando Cordélia a segurou pelo pulso, puxando-a de volta. Aonde você vai? O pânico estremecia sua voz. Precisamos nos esconder. Brione colocou a mão sobre o pulso da amiga. Se nos escondermos, restará apenas nós, afirmou, a voz firme. Cordélia arregalou os olhos azuis com a resposta. No instante em que o aperto relaxou, Brione deu a volta e desceu correndo a escada, os passos leves da amiga ressoando atrás dela. Capítulo 2. 6 horas antes.
Briony estava sentada em seu quarto, observando a fumaça que subia da xícara como chamas dançantes. Com um gesto distraído dos dedos, ela imaginou seu salgueiro favorito na beira do lago e observou o vapor obedecê-la, elevando-se para formar um tronco e então espalhar-se em centenas de galhos finos que beijavam a água. Às vezes, era mais fácil manipular coisas sem importância do que encontrar o feitiço necessário para fazer com que o mundo entrasse no eixo. O vapor formava uma bela paisagem, mesmo que aquela do lado de fora das muralhas do castelo não fosse nada bonita. Briony segurou o fio de magia vibrante entre os olhos. A névoa translúcida do chá quente se esparramou para representar o lago, e a mente dela forneceu a silhueta de um jovem esguio sentado ao pé da árvore. Tinha acabado de confeccionar um livro nas mãos dele quando a porta se abriu. Briony se sobressaltou e o salgueiro desapareceu, o vapor voltando a rodopiar normalmente. Ao se virar, sentindo como se tivesse sido pega fazendo algo de errado, viu Rory parado no batente. Já está na hora? Perguntou Briony, verificando o relógio. Não, estou só, de passagem. Ela fez uma careta. Não faça isso. O quê? Não venha dizer adeus. Tudo bem, então não direi. Ótimo. Os lábios dele estremeceram. Sendo gêmeos, os dois compartilhavam os mesmos lábios cheios e olhos castanhos, assim como o mesmo tom de marrom do cabelo. O nariz dele era mais largo, como o do pai, e o cabelo dela era ondulado, como o da mãe, mas as diferenças na aparência dos dois eram sutis. Rory enganchou os dedões na calça feita especificamente para a batalha. Mas eu deveria avisar que Didion quer dizer adeus. Talvez queira fazer mais do que isso. Briony grunhiu e virou o rosto na direção do teto alto. Isso é sua culpa. Se você não tivesse pedido Cordelia em casamento, Didion nunca teria ficado com essas ideias. Rory se jogou na cama dela. Na verdade, acho que ele teve essa ideia quando você começou a passear com ele depois de meia-noite. Ela arfou. Quem contou isso para você? Isso foi ano passado, e nós só caminhávamos. Rory ergueu o olhar para ela. E não dava para encontrar uma hora melhor para essas caminhadas? Briony mordeu o lábio inferior. Tudo bem, talvez tenhamos feito mais do que caminhar. Rory cobriu os ouvidos. Pode parar. Mas juro que minha virtude continua intacta. Ele virou de costas no colchão, fechando os olhos com força. Pare de falar, eu imploro. Rindo, Briony se sentou do outro lado da cama e ajeitou a fluida saia de veraneio ao redor das pernas. Tem mais alguém que deseja me dizer adeus? Outro pretendente que eu deveria saber? Rory sorriu, mas então a expressão se desfez como cera. Não sei. Tem? Perguntou, baixinho. Briony sentiu a respiração ficar presa no peito. Do que você está falando? Rory procurou os olhos dela, buscando uma resposta. Se não é Didion, então quem tem sua atenção? Ninguém. A voz dela saiu estridente e apressada. Estamos em guerra, Rory, caso você não tenha notado. Por que alguém teria tempo para esse tipo de coisa? Bem, alguns de nós encontram tempo bem fácil. Enfim, depois de hoje, talvez as coisas mudem. Briony observou Rory se sentar e remexer o cordão de couro comprido que normalmente usava embaixo da camisa, o pingente prateado na ponta pertencer à mãe dos dois. Rory sempre era modesto quando a possibilidade de uma vitória era levantada. Como se a profecia não tivesse o declarado vitorioso. Como se ele próprio não conseguisse acreditar. Sim. Talvez hoje seja o dia em que tudo mude. Briony se esticou e segurou a mão do irmão. Quer repassar outra vez? Ele a encarou e assentiu, e ela percebeu que sempre seria assim entre os dois. No primeiro dia na escola de magia, quando o pai pedirá para ela cuidar de Rory, Briony não compreenderá por que precisava tomar conta do irmão gêmeo de 16 anos. Não deveria ser o contrário? Ele pode ter dificuldade nas matérias em que você se sai bem, dissera o monarca. Prefiro que os filhos de Bomar não vejam o futuro rei de Eternia ser superado pela irmã. Briony ainda assim não compreenderá,
até que os resultados dos primeiros exames apareceram, e o pai pediu para que trocassem as tarefas escolares. Durante os 5 anos em que frequentaram a instituição, as horas e horas de trabalho de Bryony eram, com frequência, trocadas com Rory, e ela precisava fazer milagre com as migalhas do garoto. Nunca perdoou o pai por isso, nem mesmo após sua morte. Bryony respirou fundo e curvou os dedos na palma da mão, invocando um frasquinho cheio de água, que estendeu para Rory. Esta é a água do lago. É a mesma água do poço do castelo, e do poço da escola Eternia. Bryony engoliu em seco, pensando nas milhares de famílias de Eternia que estavam abrigadas na escola até que a guerra acabasse. Quando invocar a proteção, derrame o líquido sobre as mãos e deposite a última gota na boca. O lago, o castelo Claremore e a escola vão se conectar para formar um único escudo protegendo você. Rory aceitou o frasco, assentindo. Aliás, o General Mears não gosta desse plano. Porque não o entende. Ele não é um Rosewood, respondeu Bryony. A linhagem sanguínea dos Rosewood era forte